What's shaking? A publicação de hoje tem o título O Empurrão Extra. E nela eu vou fazer uma comparação, grosso modo, de dois âmbitos completamente diferentes. Um é o do esforço físico, numa academia, e o outro é do esforço mental, no aprendizado do inglês. Quando se pensa no empurrão extra numa academia, suponha que a pessoa está lá fazendo uma atividade de supino, peitoral, e coloca 10 quilos cada lado. Com 10 quilos cada lado na barra, a pessoa vai conseguir fazer 20 repetições. Se puser 20 quilos cada lado, a pessoa já não vai conseguir levantar tudo isso. Já vai fazer 15 ou 12 repetições, sem a ajuda de alguém. E se quiser ir um pouco além no seu esforço e colocar 30 quilos cada lado, já vai precisar do esforço e da ajuda de outra pessoa, para que consiga concluir as repetições, fazendo ainda menos repetições. Em vez de fazer 12, 15 repetições, vai fazer 8, máximo 10. E aí precisando do empurrão extra para finalizar a sua intenção de repetições. Ao aprender inglês, você precisa do empurrão extra de um orientador, de um professor. E é sobre isso que eu falo um pouquinho no vídeo de hoje, sobre o papel do professor no seu aprendizado de inglês. É bastante difícil se tornar autodidata, mas é algo que a maioria das pessoas vão precisar desenvolver um pouquinho ao longo do tempo. Ou seja, você não vai aprender inglês somente enquanto estiver no horário de aula com o professor. Você vai ter que aprender com o tempo a se tornar também autodidata e a desenvolver o seu inglês também extra aula, além da sala de aula. É uma atividade difícil, porque não é espontânea, ela requer disciplinamento de horário, de atividades, o que você vai fazer e levando em conta as dificuldades que você vai ter para se desenvolver também sem a ajuda do professor. Mas o professor ele tem uma função importantíssima nisso, porque mesmo que nesses momentos de autodidatismo ele não esteja presente, ele vai orientar as suas atividades, sugerir coisas para fazer, corrigir erros, corrigir as imperfeições que você tem em certas habilidades, elogiar também os progressos e os desenvolvimentos, aquilo que você fizer bem. Ou seja, o professor tem um papel importantíssimo no empurrão extra que se dá para o seu desenvolvimento do inglês. E eu noto que muitas pessoas desistem quando estão apenas um passo da superação. Pessoas têm dificuldades de pronúncia de palavras inglesas, de formação de frases, de articulação da fala. E muitas vezes sabem, têm conhecimento, conhecem o vocabulário, mas existe algum tipo de bloqueio que inibe a pessoa de desenvolver certas habilidades. E é precisamente nisso que entra o professor. Se não for só com os conhecimentos em inglês, vai ser também na função motivadora, para que o aluno conheça a si mesmo e passe a ver quais são as dificuldades que tem que inibem o desenvolvimento da escuta, do listening, da fala, do speaking, e nisso consiga fazer um desenvolvimento mais consistente da língua inglesa. Porque aprender inglês tem que ser algo consistente. Quando você começa um curso de maneira entusiasmada, você deve continuar também entusiasmado, não ter aquela queda, agora enjoei, agora cansei, estou com dificuldade, está muito difícil para mim. Então tudo isso é desculpa. Você precisa se conhecer com a ajuda do professor e é aí que entra o empurrão extra. Por isso que eu faço aquela comparação com a atividade física na academia. Porque a academia requer bastante esforço físico também e motivação. Você tem que estar encorajado para fazer as atividades físicas que faz ali. Então a minha mensagem geral nesse vídeo de hoje é: valorize o seu professor. Valorize, interaja bastante com o professor. Não tenha medo de se desenvolver em inglês e de expor as suas imperfeições, pois o professor vai orientá-lo a que melhore essas imperfeições, ao mesmo tempo que também elogia os seus pontos fortes. Porque ninguém tem só imperfeições, as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos. E quando você se desenvolve em inglês, você precisa desenvolver, sobretudo, os pontos fracos. Então, essa é a mensagem que eu deixo referente a um texto que eu publico hoje de Inglês em Método, chamado O Empurrão Extra. See you around, Professor Bruno.